damos por aberto a palestra da tarde de hoje, que está a cargo da nossa irmã Aline Madri, e ela nos falará sobre o amor maternal, as mães na era da regeneração. Então fica contigo, Aline. Então, um bom final de tarde a todos e a todas. Eu inicio o tema desta reflexão deste sábado de agosto, trazendo uma citação que está no livro A Boa Nova. No slide tem só um trecho e o completo eu vou ler aqui. Entretanto, no dia em que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei deste modo a escola melhor. Então, nessa passagem, narrada no livro A Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, ele exalta o nosso tema desta tarde, que é a sagrada missão da maternidade, recurso redentor da senda da evolução, a partir do olhar da Maria, da mãe de Jesus, que aparece aqui então no slide, que aceitou a divina condição de ser mãe de Jesus, do nosso mestre querido, do nosso irmão mais velho Jesus, que veio em missão a esta terra para exemplificar em amor todos os seus ensinamentos. Esse trecho, portanto, introduz essa nossa conversa sobre o amor maternal, as mães na era da regeneração. Esse título está no capítulo de mesmo nome na obra Nos Passos do Mestre. Ele traz, com essa citação, o exemplo da Maria, não somente por ela ter recebido essa missão tão linda e divina de trazer ao mundo Jesus, mas também pela forma pela qual ela se preocupou com o Mestre Jesus. E ela conduziu o seu filho querido, sempre demonstrando amor, fé, sabedoria, mesmo durante o calvário do seu filho. O carinho de uma mãe é aconchego na alma renitente, que novamente estagia na terra. Então é através das mães, do ventre da mãe, que nós retornamos para a terra, retornamos através da reencarnação para seguirmos nosso caminho na evolução. E esse aconchego dado pela mãe é um ninho que nem os bichinhos constroem quando recebem os ovinhos, quando os passarinhos montam seus ninhos cheios de palhinha para dar aquele aconchego, para dar aquele calor necessário para que os ovinhos possam então serem chocados e nascer os passarinhos. As mães, o elo materno é justamente esse ninho sagrado de amor, de proteção. E no livro também, Nos Passos do Mestre, ele diz que é um medicamento, que a maternidade, o receber com amor, o preparar o ninho para receber os seres aqui na Terra, é um medicamento, um remédio eficaz para a cura das feridas de que o espírito devedor é portador. Então ele traz, nós trazemos das nossas
vidas anteriores, alguns machucadinhos, algumas feridinhas, e que através então do ventre materno somos convidados a retornar numa nova encarnação para sanar, para curar essas pequenas feridas. O carinho de uma mãe, ele é então um portal. Por isso, na reencarnação neste nosso planeta, a grande maioria das mães se ocupa de carregar os seus bebês no calor próximo ao seu corpo. Isso feito de diversas formas, nas diversas culturas, nas muitas sociedades existentes em nosso planeta. Então, neste momento, como eu sou professora, alguns de vocês sabem aqui, e quem não sabe, então, vai ficar sabendo. Um bom professor de anos iniciais gosta de algo lúdico, concreto, que as pessoas possam perceber com menos abstralidade, com mais materialidade aquilo que a gente quer passar. Então, quando fala nesse aconchego, que quando então nós recebemos o bebê nesse planeta e precisamos aconchegá-lo e falamos dessas diversas culturas, eu pedi para minha mãe preparar umas bonecas para exemplificar, e elas estão aqui. Então a Paola, que é a nossa evangelizanda, ela vai passar a cestinha e vai fazer essas bonecas que são mamães, elas vão percorrer aí o auditório para que vocês possam pegar. Podem pegar as bonecas, podem olhar, podem ver os detalhes delas e vão passando para o companheiro do lado, o colega do lado, o colega de trás, porque cada uma delas tem uma especificidade, ela traz junto com ela uma identidade, uma cultura. Vamos ver então. Então, enquanto as bonecas vão passando aí, nós vamos ver aqui na tela também. Então, as mamães de origem andina, as mamães peruanas, as mamães chilenas, as mamães mexicanas, as mamães dessa origem das culturas astecas, maia, inca, e também as mamães indígenas, as mamães africanas, elas são especialistas no contato com seus bebês desde o nascimento. Então, nós temos uma mamãe aí de origem africana, uma mamãe de origem indígena, de origem andina, passando aí. Então, elas são especialistas em carregar seus bebês desde o primeiro momento em que eles nascem, junto ao calor delas. Enquanto adultos trabalham, caminham, cozinham, conversam e vivem, os bebês estão ali, acompanham essas mamães, vendo o mundo do lugar onde eles mais se sentem seguros, junto ao corpo de quem os cuida. Para a mamãe, esse contato direto com seus bebês, que quando a gente tem essa oportunidade de conhecer essas culturas, a gente observa que algumas mamães carregam os bebês enrolados num paninho na parte da frente do corpo, e as mamães peruanas, por exemplo, elas carregam nos cestinhos nas costas, porque elas vão trabalhar, elas ajudam na plantação das batatas, elas colhem as batatas e os seus bebês desde pequenininho ficam ali nos cestinhos ou então naquelas mantas coloridas e bem aconchegantes que a gente também às vezes compra quando elas vendem nos seus artesanatos. Elas enrolam e eles ficam ali observando. E nesse momento, então, é uma oportunidade que as mamães têm de estar em contato com seus filhos e os seus filhos em contato com suas mamães. E ali, então, a mamãe, ela envolve todo o seu corpo, envolve também o seu coração. Para a mamãe, diminui o vazio da perda da barriga, preenchida pelo bebê no carregador. E para o bebê, representa o aconchego, o conforto da posição intrauterina e o contato íntimo do toque do corpo da mamãe. Ao carregar seu bebê nas costas com um tecido macio e seguro,
A mamãe, então, não está ali envolvendo somente o calor orgânico, material do seu corpo, mas também todo o seu coração, criando uma conexão especial e afetuosa que transcende o simples ato de transportar. Então, quando a gente observa essas mamães carregando seus bebezinhos no colo com a ajuda de um paninho ou de um cestinho, ou as mulheres modernas da nossa era, estamos falando da era da regeneração, elas já carregam então num carrinho, num canguruzinho, e algumas no próprio colo mesmo, no braço, carregam os seus filhinhos ali ao longo do tempo. Na área da psicologia e da enfermagem, vemos aparecer um termo um pouco diferente do tão conhecido maternidade. Nessas áreas do conhecimento, então, da psicologia e da enfermagem, ao invés de se falar em maternidade, eles falam muito em maternagem. E agora, qual será a diferença entre maternidade e maternagem? A maternagem, ela vai além da maternidade, porque a maternidade ele é um processo biológico e legal de ser mãe. Então, pela legislação se diz maternidade, tanto que as mamães que trabalham recebem licença maternidade. É uma questão também biológica, porque a mãe que dá à luz também está no processo de maternidade. Mas a maternagem, ela vai um pouco mais além desse olhar biológico. A maternagem é o conjunto de práticas, de cuidados físicos, afetivos, dedicado ao desenvolvimento e à segurança emocional de uma criança ou de alguém que precise de apoio. Ela representa a ação de cuidar, de acolher, distinguindo-se do fato biológico de gerar um filho. E olhando então por esse prisma, encontramos no livro Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, o seguinte esclarecimento. O período imediatamente posterior ao nascimento, então quando o bebê vem ao mundo, é a etapa que mais influi na constituição do ser humano. Então, a partir do momento em que ele nasce, ele já está se constituindo enquanto ser, criando sua identidade, observando tudo ao seu redor, ouvindo sons, sentindo o contato, as sensações. Aquilo que ele encontrar é o que sentirá como a natureza da vida. Então a gente já sabe que o bebê, nos seus primeiros momentos de vida, o cérebro ele está ali aprendendo a todo momento, criando muitas conexões cerebrais, e essas conexões cerebrais são aprendizados. Ao abandonar a mais completa hospitalidade oferecida pelo útero materno, o bebê quer chegar a um único lugar, os braços da mãe. Então ele está ali, ele passa 9 meses apertadinho na barriga da mãe, com todo aquele líquido em volta que o deixa confortável, que o deixa aquecido, que o deixa feliz, ouvindo as vozes, a voz da mãe, também a voz daqueles que estão perto dele, e ele se sente ali seguro. Quando ele nasce, ele quer também estar nesse ambiente seguro, que nada mais seguro, aconchegante e caloroso do que os braços da mãe, que os braços do pai, os braços daquele que vão o acolher. E durante milhões de anos, os bebês recém-nascidos mantiveram um estreitíssimo contato corporal com as mães. E embora nos últimos séculos os bebês estejam sendo privados dessa inestimável experiência, cada novo filho que nasce espera chegar a esse mesmo lugar. Então, que bom quando podemos dar colo, que bom quando podemos receber e acolher esses seres tão sensíveis nesse momento de entrada numa nova encarnação, através do colo, através do contato com o corpo. Não importa se seja do pai, da mãe, do vô e da avó, mas de alguém que o acolhe, que o receba e que passe essa segurança. A Janete de Azambuja aborda em sua obra
um olhar às mães na era da transição para um mundo de regeneração. Então, na verdade, o título fala em mães na era da regeneração, mas ela vai destacar essas mães que estão nesse processo em que o nosso planeta, ele ainda é um planeta de provas e expiações, mas está nessa transição, adentrando, buscando adentrar, quem sabe muito em breve, num planeta de regeneração. Então, sempre que há uma transição planetária, algumas coisas fervilham um pouco mais, algumas transformações acontecem, algumas perturbações também são sentidas. Então, a autora do livro, Nos Passos do Mestre, ela diz que o mundo vem se modificando e os dias antes extensos dos lares, porque as mães numa época atrás ficavam mais tempo em casa, hoje se apequenam diante das obrigações cotidianas. A era tecnológica, que prometera o descanso, sobrecarregou as pessoas de atividades constantes, mantendo-se o liame de um mundo extremamente constante. Foi perdido o sossego dentro dos lares e as mentes não silenciam mais. Então eu lembro de dizer que algumas tecnologias poderiam nos facilitar a vida, nos dando mais tempo para estarmos com os nossos filhos. Mas hoje observa-se que parece que esse tempo também reduziu, que os nossos olhos, a nossa atenção está mais voltada para a tecnologia, para um celular, para a internet e muito pouco para brincar, para ouvir nossos filhos, para levá-los num passeio, para observar o crescimento deles, o aprendizado dele. E é isso que a autora questiona. Será que estamos fazendo certo? Será que estamos deixando a tecnologia invadir mais o nosso cotidiano do que a educação dos nossos filhos? Apesar dos ganhos em muitos setores e do progresso no mundo material, o espírito passou a procurar mais no campo das relações e nem sempre travando a busca onde deveria, naquilo que poderia lhe dar realmente aspectos que poderiam levá-lo a melhorar, a se melhorar. E isso gerou certo devaneio mental, desânimo psicológico, depressões, ansiedades. São tempos, portanto, de transição para a era de regeneração, cuja aproximação vai se acelerando e tira as pessoas daquele lugar comum, trazendo desequilíbrios emocionais e inúmeras periquirições interiores, inquietações interiores, né? Esses pensamentos do que vai ser o outro dia, do que vai ser o futuro. Dessa forma, essas perturbações são sentidas também dentro dos nossos lares, no meio da nossa família, no meio ali em que estão os pais cuidando de seus filhos. E nesse vultuoso aceleramento estão caminhando as mães. Então, em todo esse processo aí de aceleração desse mundo, estamos ali, as mamães, indo com seus filhos, tentando ajudá-los da melhor maneira, conduzindo da forma que também acham que é o mais importante, que vai ajudá-los. E as responsabilidades crescem em todos os papéis humanos. E não seria diferente de também aumentar a percepção da importância da maternagem ou da maternidade no período de transição planetária. Exercer a maternidade em épocas serenas é bem mais tranquilo, é muito mais fácil. Mas vivenciá-las em pleno alvoroço da transição planetária é um desafio maior. Então, às vezes a gente percebe alguns amigos falando: eu não pretendo ter filhos, eu não vou colocar filho nesse mundo que está tão doido, né? Que está tão perturbado. Mas nós precisamos dar a oportunidade deles serem a mudança de que precisamos, deles fazerem a diferença. Se educarmos, se olharmos para esses seres que estão vindo e ajudá-los na condução do planeta, com muita certeza teremos um planeta de regeneração muito mais breve do que pensávamos. E aí nós temos uma frase que eu acho muito linda, e essa frase também está no livro
Mulheres Visíveis, Mamães Invisíveis, que foi um livro que eu li quando estava esperando o Maurício. Surgem alguns livros sobre maternidade para as mães lerem, e eu acho isso um momento bem legal, bem oportuno, que é um momento em que a gente vai também se construindo como mãe. A gente começa a se construir como mãe um pouco antes da concepção, e depois na gestação a gente também vai lendo, vai estudando, para quando eles nascerem sabermos como agir, ou sabermos ao menos pedir ajuda de como agir. E aí nesse livro tem essa frase que diz assim: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. O que será que significa essa frase? Aí fomos buscar, ela é um provérbio amplamente atribuído às tradições culturais africanas, lá da África, e frequentemente ligado à etnia Yorubá da Nigéria, e também trazendo algumas lembranças desse conceito na tradição oral de diversas outras regiões africanas, refletindo uma filosofia comunitária de criação compartilhada. O que será que ele quis dizer? Que a maternidade deveria ser uma ação comunitária, compartilhada. Então, dentro dessa perspectiva de comunidade, percebemos que a maternagem pode ser exercida por todos nós, auxiliando as mamães nos cuidados com os pequenos. Historicamente, as mulheres criavam as crianças em grupos. Já era assim nessas culturas, como nós vimos ali nas culturas africanas, nas culturas indígenas, nas culturas maias, astecas e incas. Então as mamães criavam seus filhos dentro daquele grupo, dentro daquela aldeia, daquele pequeno povoado. No entanto, criá-las sozinhas, como tem acontecido nessas nossas gerações consideradas tão modernas, leva muitas mães a temerem habilidades que antes eram desenvolvidas com tão pouca aflição, como a amamentação. Então, nessas comunidades onde todos se ajudam, as mães nem questionam a amamentação. E hoje, nessas nossas modernidades, as mães questionam: será que eu vou dar conta? Será que o leite vai descer? Será que o meu leite não é fraco? E a gente vai se questionando. Traz também, nessas nossas mamães aí de transição planetária, aflições com o cuidado dos pequenos, com o sono. Será que vou conseguir dormir? Será que não vou conseguir dormir? Será que vou conseguir descansar? Não vou conseguir descansar? Então hoje não temos essa aldeia, essa comunidade. Infelizmente aqui nós não vivemos tão perto assim de uma comunidade indígena ou de uma comunidade africana que possa sim nos dar algumas dicas de como cuidar dos nossos filhos em uma comunidade, de uma forma compartilhada. Em alguns casos não podemos contar nem com a vizinhança, né? Algumas mamães têm até medo do vizinho do lado, do vizinho da frente, do vizinho de trás. Aí encerra as crianças em casa, porque hoje é mais difícil. Como é que vamos criar as crianças na rua, no pátio, enfim. Então, às vezes, não temos também aquela família estendida. Eu tenho amigas que não têm mais a presença do pai, da mãe, que seriam o papel de vô e de vó, que poderiam ajudar. Não tem os irmãos. Como é bom ter os tios que ajudam, os primos, né? Quando nasce um bebezinho novo, toda a família vem e ajuda e colabora. Mas nós sabemos que algumas famílias também, algumas mamães, alguns papais não têm esse auxílio das famílias estendidas. Então precisamos criar apoios modernos também e apoios solidários. Quais seriam esses apoios modernos, esses apoios solidários? Os nossos amigos, os padrinhos que escolhemos para as crianças. Por isso que é importante a gente saber quem escolher, quem que é um padrinho, quem que é a madrinha. Nós, na doutrina espírita, não temos o batismo, né? Que é o que outras igrejas determinam para ter um padrinho e uma madrinha para uma criança, para um filho.
mas ninguém nos proíbe de ter um amigo, um parente, alguém que goste de nós e que goste dos nossos filhos para convidar a ser um padrinho. Porque o padrinho e a madrinha são aqueles que também a gente pode confiar a educação dos nossos filhos. E a gente também pode confiar que eles podem cuidar deles enquanto um dia que a gente tenha que trabalhar e não possa cuidar. São aqueles que a gente tem segurança, tem confiança. Também temos o suporte do ambiente escolar, do ambiente social. Então temos escolas, professores, vizinhos que ajudam a socializar, a transmitir valores coletivos. O contato na evangelização espírita. Então aqui na casa nós acolhemos a mãe desde o momento em que ela está gestante. Depois, quando ele nasce, pode vir na evangelização dos bebês, e ali a gente pode aconselhar, pode orientar, pode escutar. Às vezes não precisamos dizer nada, só acolher aquela mamãe, que às vezes vem nervosa, porque passou o dia, o bebê estava chorando, ou porque teve febre, ou porque adoeceu, enfim, por inúmeras outras questões. E nós aqui acolhemos, escutamos, abraçamos, cantamos, acalmamos. Isso é ser uma família estendida, acolher com amor aquelas mamães que precisam. Além disso, temos também a garantia do Estado, a partir de políticas públicas de saúde, de segurança, de educação, que garante direitos básicos à infância, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Então, dessa forma, a maternagem, ela pode e deve ser coletiva. A mamãe consegue, assim, um equilíbrio necessário para o enfrentamento de todos os desafios que essa missão exige. E assim, então, nós vamos numa caminhada evolutiva. No livro, no Passos do Mestre, na página 37, a autora nos fala que essa caminhada é auxiliada pela mãe, pelo pai, pelos avós, por todos aqueles que foram colocados no planejamento reencarnatório como familiares e como amigos daquele bebezinho, daquele ser que está ali aprendendo novamente a ser uma boa pessoa, a se melhorar, a buscar corrigir os seus erros, como dissemos no início, né? A tentar curar suas pequenas feridinhas, seus pequenos machucadinhos que foi colecionando ao longo das encarnações. Então Deus não estabelece distinções. Ele dá a todos, a cada um, a sua época, a oportunidade do exercício do papel de mãe, de pai, de avô e de avó. É claro que alguns fogem desse planejamento e sequer iniciam essa missão, mas aqueles que bem compreendem a necessidade desse amor, que se agiganta diante das diferenças e se fortalece na abnegação, aproveitam a oportunidade e conseguem alcançar um grande avanço na caminhada evolutiva. Em relação aos filhos, é importante ensinar limites. Então não é porque a mãe tem que ser amorosa, querida e pegar no colo e carregar no colo uma vida inteira que não vai pôr limites, que não vai dizer não, que não vai dizer, olha, tome cuidado com essa companhia, com aquela pessoa, vamos estudar, vamos ler, vamos ir na escola. Sim, precisamos dar esses regramentos, esses limites, é importante. Ensinar limites é também amar. É também amar, dizer não. E reconhecer que um filho errou é dar limites também. Reconhecer que erramos e que pedimos desculpas e que me perdoe por ter falado dessa forma também é amar. Ensinar limites, então, requer paciência, dedicação, mas, acima de tudo, uma consciência profunda da importância dessa relação, que é importante na instrução para a vida. Ao dar limites a um filho,
não se está somente lhe transmitindo os próprios valores ou velando pela sua segurança atual, mas dotando-o de capacidade de discernimento moral e ético para toda a jornada futura, nesta e em outras vidas, em outras existências. Vejam que interessante. Tudo que nós ensinarmos para os nossos filhos nessa vida, eles vão carregar com toda certeza para a vida futura. Então, nós estamos plantando sementinhas que vão florescer, se Deus quiser, nesta, mas também na próxima vida. Tal extensão desse papel de mães, de pais e de todos os familiares é a de evitar o prejuízo da liberdade moral. Então, no doce lar de uma mãe conscienciosa, serão sentidas as vibrações do Evangelho de Jesus vivo e exemplificando no amor, atraindo para a convivência as presenças luminosas do infinito. Então, no livro Nos Passos do Mestre, ele nos convida para que saibamos a importância da missão das mães. E que mãe tão afetuosa e tão amorosa ele nos traz logo no início do capítulo, quando fala de Maria de Nazaré, da mãe de Jesus. E aos poucos ele vai exemplificando que é lá, no aconchego do lar, que nós vamos exercendo esse papel, essa missão fundamental, com o apoio do pai, dos avós, dos irmãos, tios, tias, de todos aqueles que podem e que devem florescer junto com aquela mãe, que também está em aprendizado, que também vai cometer alguns deslizes, alguns erros. Mas quando temos o auxílio de toda uma comunidade, de toda uma família junto, fica mais fácil, fica mais equilibrado. E aí podemos nos lembrar, quando estivermos mais velhos, daqueles momentos em que carregamos nossos filhos no colo, que ajeitávamos o paninho para que ele pudesse ficar bem aconchegado no nosso peito, ou que arrumávamos um carrinho para podermos passear com eles pela cidade. Não importa a modernidade, né? A tecnologia que a gente use para facilitar. O que importa é que ela nos ajude a termos esse contato e a mantermos esse contato com os nossos filhos. Quantos de nós, depois mais velhos, vamos na casa dos nossos pais e buscamos, dá aqui um colinho, mãe, dá aqui um colinho, pai. Eles já nem conseguem mais com o nosso tamanho, mas estão ali, nos abraçam e nos mostram o quanto foi importante aqueles primeiros momentos lá na infância, quando exerceram de fato com muito amor, com muita segurança, essa função da maternidade, que é tão imprescindível para a evolução dos seres. Então, agradeço a oportunidade do desenvolvimento desse tema. O livro No Passos do Mestre, se eu não me engano, está no Clube do Livro. E aí vocês podem também fazer a aquisição dessa obra na secretaria, aqui na recepção da nossa casa. Muito obrigada. Então, Aline, te agradecemos por compartilhar conosco os teus conhecimentos. Tenho certeza que despertou no coração de cada mãe uma saudade de algum momento maravilhoso que a gente passa com os filhos. Na minha, em especial, foi quando a Paula era carregada no canguru. É maravilhoso. Bom, pessoal, nós temos alguns avisos. Temos disponível ali na secretaria o livro do nosso irmão Walter Portaletti, Rio Grande do Sul, do Silêncio à Resistência. Ele fala sobre a história missioneira aqui. Então, quem tiver interesse pode passar ali com o Luiz para adquirir ao custo de R$30. Também convidamos a todos os presentes para na segunda-feira, às 20 horas, no dia 24, a palestra fica a cargo do seu Marino Machado, Lei de Ação e Reação. E hoje, quando eu acordei, eu abri meu Instagram e veio uma mensagem maravilhosa que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. E diz assim: a verdadeira oração do Pai Nosso.
traduzida diretamente do aramaico à língua original falada por Jesus. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro, entre e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana de você. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas. Que o seu desejo e o nosso sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de toda ilusão. Então, com essa mensagem, com esse pensamento, agradecidos mais uma vez por estarmos aqui, pedimos a proteção divina para todos nós, para os nossos familiares, nossos amigos, o amparo espiritual para aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos lares, nos orfanatos, algum irmão que esteja passando alguma dificuldade material ou espiritual. Que Deus, Jesus, a providência divina possa chegar até todos eles e ampará-los. Então, neste momento, damos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Passamos para a segunda parte, que é dos passes. Os irmãos que tiverem necessidade de tomar um passe, que possam aguardar em silêncio e em prece. E aos demais, desejamos um bom final de semana, com bastante equilíbrio e harmonia para todos nós. Que assim seja.